Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita, lição Betel Dominical, Sala dos Adultos. A lição que iríamos tratar é a lição de número 7, esta lição será ministrada no dia 16 de fevereiro de 2025, e ela está sob o tema O Movimento de Santidade, buscando a perfeição cristã em vida. Também anote esta parte, em vida. O texto áureo ele se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, o versículo de número 19. Esta versão está escrito desta maneira: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade aplicada nos ensina que, mesmo após a experiência do batismo no Espírito Santo, o discípulo de Cristo deve perseverar em oração e vigilância no combate à frieza espiritual. Os objetivos da lição, que são sempre 3, o primeiro é identificar as bases do movimento de santidade. O segundo é ressaltar o surgimento de alguns movimentos, nós vamos ver, e também compreender o movimento de santidade. Obviamente que esses 3 verbos, identificar, ressaltar e compreender, eles nos dão uma ideia da seriedade daquilo que precisamos fazer, principalmente a questão do compreender. Muitas vezes nós ouvimos e não buscamos a compreensão correta daquilo que estamos estudando. Obviamente que qualquer conclusão que nós chegamos em conclusões equivocadas. Se não compreendemos da maneira correta, bíblica, como sempre é ressaltado nas nossas lições, nós teremos uma visão aí distorcida, uma visão tanto das Sagradas Escrituras quanto da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, esta é a ideia, compreender o movimento de santidade. O motivo de oração é orar para que haja renovação espiritual em nossas igrejas. O que é um renovo verdadeiramente espiritual? São coisas que nós já devemos, são questões que no decorrer da lição nós já devemos estar nos fazendo. Quando falamos de avivamento ou de um reavivamento, o que nós temos em mente? Tá? Do que nós nos lembramos, o que é nos trazido, o que a história, a eclesiologia, ela nos traz à mente a respeito de avivamentos e reavivamentos e movimentos que procuram, como nós estamos vendo nesta lição, né? A lição traz por tema geral o trimestre, movimento pentecostal, né? Movimentos que culminaram até o nosso surgimento, vamos dizer assim, das igrejas pentecostais modernas, século XIX, século XX. Então, nós temos que perguntar a nós mesmos qual é a visão, qual é o pensamento que nós temos a respeito de avivamentos. O que é um avivamento? O que é ser avivado para nós, principalmente nós pentecostais? Tá bom? O esboço da lição, nós temos a introdução, nós temos o tópico de número 1, que é os alicerces do movimento de santidade, as bases, como foi formado, o que é que eles foram adquirindo, trazendo dos outros movimentos para formar ali o seu alicerce, o seu arranque, né? a sua base de formação, de estruturação. Nós temos o ponto de número 2, que vai ser falado sobre o surgimento de alguns movimentos. Tá bem? Movimentos também, nós temos visto que o surgimento de movimento, tanto movimentos que corroboram com movimentos, bons movimentos, que trouxeram crescimento e a ideia real da questão do movimento de santidade, e também nós temos aí movimentos nocivos, que infelizmente, a partir de homens com entendimentos equivocados, hereges, eles trouxeram visões distorcidas, como eu já disse, tanto das Escrituras, quanto da Santíssima Trindade ou da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu plano de salvação, de redenção da raça humana. O ponto de número 3, o tópico de número 3, nós temos os pentecostais e o movimento de santidade. Quando nós falamos de pentecostais, nós não estamos nos limitando tão somente às Assembleias de Deus.
né? Nós temos os outros, se bem que pentecostais, vamos dizer, raízes, né? Somos os demais, surgiram ou foram surgindo a partir da formação das Assembleias de Deus no Brasil. Até nós temos hoje os movimentos neopentecostais, que alguns chamam de movimentos carismáticos, né? A partir do momento em que ele não tem a história, quando ele não vem da raiz pentecostal, vamos dizer, das Assembleias de Deus, tem-se o costume de chamar. Até as igrejas tradicionais também têm esse costume de chamar as igrejas pentecostais históricas de igrejas carismáticas, porque são igrejas, no caso das tradicionais, as igrejas, vamos dizer assim, as mais antigas, Assembleias de Deus e algumas outras, são fundadas em cima do Pentecoste, ou dos dons, né? E as igrejas modernas, as neopentecostais, aí sim, carismáticas, porque não são igrejas pentecostais. Nós não temos igrejas reformadas pentecostais, nós não temos igrejas tradicionais pentecostais, quer dizer, nós não temos uma igreja batista pentecostal, nós temos o termo que usa-se reformar, como é que se diz? Eu fiquei agora com o barulho de carismático na cabeça, né? Renovada. Tá? Você vai ter as presbiterianas, as metodistas renovadas, quer dizer, são aquelas que a partir de um determinado momento aceitaram o carisma, quer dizer, aceitaram o charisma, aceitaram os dons do Espírito Santo. Então são chamadas de igrejas carismáticas, ou, no caso, neopentecostais. No caso dos tradicionais e reformados, eles são chamados de renovados, né? Eles se intitulam de renovados. Renovados porque passaram pela renovação carismática ou a renovação dos dons. Não podem ser chamados de pentecostais porque não são de base pentecostal, como nós somos. Tá bom? Então nós vamos olhando e a conclusão, obviamente, é onde nós fechamos com chave de ouro as lições que nós trazemos. Tá bem? Eu espero que as explicações elas atinjam a ideia do esclarecimento. Não é provocação, nós não estamos denegrindo, não estamos desfazendo de outros movimentos, não, nada disso. Nós só estamos esclarecendo alguns termos, tá bem? Porque eu não posso chamar uma igreja tradicional, no caso dos irmãos batistas, dos irmãos da igreja batista, eu não posso chamá-los de pentecostais porque eles não são de formação pentecostal, tá bem? Mas passaram pela renovação carismática, pela renovação pentecostal, vamos assim dizer. Eu não posso chamar um irmão reformado, um presbiteriano, de pentecostal, porque eles não são de base pentecostal. A formação deles não é de base pentecostal. Mas passaram pela renovação carismática. Por isso você vai ler ali Igreja Batista Renovada, Igreja Presbiteriana Renovada, você vai sempre ter essa designação nas suas placas, nas suas denominações, tá bem? Então, não é menosprezando, diminuindo, desfazendo, nada disso. Estamos tentando explicar alguns termos que são usados para que nós compreendamos melhor o significado de alguns termos, tá bem? Como eu disse sobre nós guardarmos já no tema, e nós precisamos analisar, veja, o tema é um movimento de santidade, buscando a perfeição cristã. Se nós parássemos aqui, nós já tínhamos uma ideia bastante ampla do movimento de santidade, que é a questão da busca da perfeição cristã. Quer dizer, porém, uma grande maioria de nós temos aquele pensamento de que, por sermos, e que não é um pensamento equivocado, porém, não é de todo certo também, veja, por sermos humanos, falíveis, mortais, pecadores, nós temos uma série de problemas por causa da nossa humanidade. Obviamente que quando nós pensamos a questão de perfeição, nos traz um determinado
um determinado freio. Por quê? Quando eu penso em perfeição e eu olho para Deus, e eu olho para a Santíssima Trindade, eu olho para Cristo, veja, obviamente a ideia de perfeição, para mim, ela se torna quase que transcendental, sabe? Quase que inatingível, a ideia da perfeição, quando eu me comparo com Cristo, quando eu me comparo com Deus, quando eu me comparo com a perfeição em si, que é, vamos dizer, a Santíssima Trindade, quando eu me comparo, quando eu tento pensar em perfeição olhando para a própria perfeição. Porém, quando o Senhor Deus ele chama Abraão, ele lhe dá uma direção, ele lhe dá uma ordem, ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. O que é que ele está dizendo para Abraão? Abraão, veja, você precisa, ou no caso Abraão ainda, né, no tempo, você precisa melhorar a cada dia, não ser melhor do que o outro, mas você ir se superando, melhorando a cada dia. E cada dia que passa, que nós vamos nos superando, que a nossa ideia não é ser melhor do que os outros, mas melhores do que nós mesmos. A cada dia nós estamos numa crescente de perfeição. Quer dizer, nós vamos atingir o nosso limite, a nossa perfeição, até onde nós podemos chegar. Então eu não posso trazer aquela ideia de que por eu ser um ser humano, e eu estou me lembrando da letra, também não estou criticando a letra da música, sou um ser humano e não consigo ser perfeito. Óbvio, se eu olhar para Deus, eu nunca vou conseguir. Contrapartida, se eu olhar para alguém que está marginalizado, sabe, sempre criticar também, se eu olhar para alguém que vive à margem da sociedade, as regras da sociedade, eu vou me achar um super-herói. Obviamente, quando eu vou comparar a minha vida com algumas vidas que aparentemente têm muito mais defeitos do que a minha, eu vou me achar numa situação até privilegiada. Tá bem? Veja que os dois extremos. Porém, a ideia não é eu ser melhor do que ninguém, não é ser melhor do que o outro. A ideia é eu me tornar melhor do que eu mesmo. É eu melhorar, aperfeiçoar a minha vida, a minha fé, o meu culto, a minha adoração, a minha vida de santidade, a minha vida o meu crescimento espiritual, a minha maturidade espiritual. Aí, esta ideia dentro do tema, ela me parece mais, não é que ela está fora, mas veja como ela fica mais inteligível. A perfeição cristã em vida. Porque nós temos também aquela ideia, como Marta e Maria estão ali, e o Senhor Jesus Cristo pergunta, vocês não acreditam que o seu irmão há de ressuscitar? Eles disseram, cremos, mas no último dia. Veja que elas não viam a questão da ressurreição do irmão dela para o momento. Elas tinham uma ideia de ressurreição, de que os mortos se levantariam. Porém, a ideia era que, num futuro, talvez na ideia do ser humano, não muito próximo, mas Deus traria de novo todos. Jó, ele vai falar sobre isso. Os meus olhos verão e não outro. Né? O meu Redentor vive. A ideia de que ele veria o Senhor, ele se encontraria com o Senhor, ele estaria com o Senhor. Então, muitas vezes, quando nós pensamos... Quando nós limitamos a ideia bíblica, quando nós colocamos dentro de uma caixinha e dentro dos nossos conceitos, nós acabamos deixando de entender, de compreender de maneira mais clara aquilo que está nos sendo ensinado, transmitido. Tá bem? Então, quando nós olhamos aqui e diz a perfeição cristã em vida, quer dizer que aqui na terra nós vamos conseguir. Veja, o Paulo chega num momento da vida dele que ele diz assim, desde agora ninguém mais me moleste. Ninguém mais. Por quê? Porque eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha que ideia interessante. Veja, Paulo, ele chega no seu limite. Ele fala, ele sabe que dali, ele fala, e ainda diz assim, olha, desde agora estou sendo ofertado como libação. A fase que Paulo chega, veja que entendimento maravilhoso. E ele chega, olha, não me incomoda, sabe? Eu estou num estado tão de graça com Deus,
comigo, vamos dizer, comigo mesmo, que, sabe, não me molestem. Eu combati o combate, acabei a carreira, eu só estou esperando ser ofertado, ser oferecido a Deus como libação. Então, a perfeição cristã em vida, obviamente, se eu me comparar a Cristo, será inatingível. A ideia é uma utopia. Se eu me comparar a outros que estão em situações piores, muito piores do que a minha, eu vou me achar um superstar. Ora, mas a ideia da perfeição, da santidade, não é ser melhor do que o outro. É, obviamente, ficar mais próximo, mais parecido com Deus. Porém, melhor do que eu mesmo a cada dia que passa. A cada dia que passa. E dentro deste movimento de santidade é usado um texto que nós também fazemos uso dele constantemente, é no capítulo 28 de Mateus, o versículo de número 19, ele diz para nós irmos e ensinarmos as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma coisa interessante aqui é uma continuidade, é ir. Não é ficar, não é estagnar, não é parar. Por quê? Na verdade aplicada, ele diz assim, mesmo após a experiência do batismo no Espírito Santo, o discípulo de Cristo deve perseverar em oração e vigilância no combate à frieza espiritual. Então, o interessante aqui é a ideia da continuidade, de nós prosseguirmos nesta caminhada, prosseguirmos nesta ideia, perseverando. Quando falamos de perseverança, não é aquela ideia de você, se der certo eu vou, não, é perseverar, independente das circunstâncias, independente dos obstáculos, das adversidades, nós vamos perseverar. Veja, se eu não me engano, Cassiano canta, vou seguir os passos de Jesus, vou seguir. Quer dizer, independente de circunstâncias, independente de adversidades, eu vou seguir os passos de Jesus Cristo. Isto fala de perseverança. Perseverar em quê? Em oração e vigilância. Porém, quando Cristo vai falar dessas duas facetas da vida de santidade, ele usa primeiro a vigilância. Vigiai e orai. Por quê? Muitas vezes nós oramos e não vigiamos. Esse é o problema. Quantas vezes nós perdemos dias, horas de oração, vamos dizer assim, porque em fração de segundos nós perdemos tudo por causa da falta de vigilância. Nós não tomamos cuidado, nós não observamos, nós não tomamos tento do que vamos fazer ou do que vamos falar. E a partir desse momento nós acabamos perdendo aí quilômetros de oração por causa de centímetros de falta de vigilância. Tá bem? E tudo isso, este combate, todo este cuidado, esta perseverança, para quê? Para nós não cairmos na frieza espiritual. O surgimento do movimento de santidade, a base, vamos dizer assim, o ponto de partida é justamente, como nós vimos nos outros movimentos anteriores, nas duas, três aulas anteriores a essa, nós vamos ver que todo movimento ele surge por causa de uma necessidade, de uma ausência ou de um abandono de algo que a igreja deixou para trás. Deixou de fazer, deixou de realizar, deixou de perseguir, deixou de perseverar. E homens fiéis, homens piedosos, né, nós falamos sobre o movimento pietista, eles se reúnem para buscar a Deus e fazer aquele movimento, fazer com que aquele movimento, aquele ajuntamento traga à igreja, ou a denominação, no caso nós vamos ver aqui, a denominação em si, ela volte ao princípio, ela volte ao primeiro amor, àquilo que a caracterizava. Então nós vemos aqui na introdução, né, mais um pouquinho também, no motivo de oração, renovação espiritual em nossas igrejas fala de avivamento. Aí por isso eu comecei a aula dizendo assim, mas o que é avivamento? Qual é a ideia que nós temos de avivamento? Qual é o conceito que nós temos de avivamento? O que é avivamento para nós? É um movimento que faz pessoas pularem, gritarem, chorarem 2, 3 dias e depois o restante do ano a igreja volta àquela mornidão espiritual, volta à estagnação, volta a uma frieza, ou é aquele movimento que chora, que se angustia, que lamenta, que pede perdão a Deus, que se arrepende, e esse movimento vai perdurar por anos,
e alguns, Deus permitindo aí por séculos, este movimento. O que é o movimento, o que é avivamento para nós? Principalmente no tempo em que nós vivemos. Né? Nós vemos aí lugares barulhentos, lugares movimentados, cheios, lugares que fazem os seus eu não quero usar a palavra show, fazem os seus movimentos. Mas o que acontece? São movimentos de curta duração, sabe? Não tem uma estrutura, não tem uma visão, não tem um projeto, não tem um planejamento para longa duração, para uma média duração. Não, é aquilo ali. Aconteceu aquele barulho, eles ficaram satisfeitos com aquilo, acabou. No outro dia volta todo mundo a estaca zero novamente. Então veja que o motivo de oração, a oração é que haja renovação espiritual em nossas igrejas. Tá bem? Quando fala de igreja, ele não está falando da denominação X, está falando nas nossas igrejas, todas as denominações cristãs, as denominações co-irmãs, as denominações legítimas. Esse avivamento ele é necessário. Por que o avivamento? Quando a gente fala de avivamento, o que nós estamos falando? De vida. Ora, e não pode haver um prosseguimento, um processo de crescimento ou de desenvolvimento se não houver vida. Não existe como algo morto desenvolver. Um morto não pode crescer, um morto não pode desenvolver, o morto não pode fazer nada. Veja, e quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de vida, e vida com abundância. A partir do momento em que a igreja ela experimenta, seja a denominação, seja a igreja num determinado país, seja num determinado hemisfério, seja no globo terrestre, quando ela experimenta esse avivamento, ela vai viver uma vida de transformação e, principalmente, uma vida de retorno aos princípios. Quando Cristo vai falar, manda uma carta através, que João escreva uma carta na ilha de Patmos para a igreja de Éfeso, ele diz, volte ao primeiro amor, lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Então esta é a ideia dos movimentos, é voltar ao primeiro amor, é voltar às primeiras características, à base, e de onde cair, partir, levantar-se e ir para frente novamente, continuar. Nesta lição veremos a influência do movimento de santidade e de outros movimentos avivalistas na preparação da igreja para o derramamento do Espírito Santo no início do século XX, tá bom? E na formação da identidade teológica do movimento pentecostal, tá? Obviamente que está falando aqui de um reavivamento, porque o derramamento foi em Atos dos Apóstolos. Tá? Entenda. Vamos entender o que está escrito. Vamos analisar o que está escrito. Todo este movimento vem preparando a igreja para que culmine, termine, chegue até aí século XIX, século XX, o derramamento que nós vemos, então, o surgimento do movimento pentecostal. O que seria isso? A igreja voltar à ideia de Atos, capítulo 2, do versículo 41 em diante, até o versículo de número 47, se eu não me engano. É a igreja que volta a viver um padrão bíblico de santidade, de comunhão, de união, de devoção e também a crença, a credibilidade dos dons do Espírito Santo. Tá bem? Do batismo no Espírito Santo, da efusão, é viver novamente debaixo da graça do Espírito Santo de Deus. Tá? Então nós vemos aí os alicerces do movimento de santidade, né, que é chamado em inglês de Holiness Movement, herdou os alicerces das teologias pietistas, puritana e metodista. Tá? Falamos sobre isso nas outras aulas, então vamos só passar uma ideia rapidinho. Então, os pietistas falam de piedade, é voltar a uma vida pia, uma vida consagrada, santa, praticante de todas as coisas relacionadas a Deus. Quando eu sempre cito a questão da piedade, da vida piedosa, do crente piedoso, não é aquele crente que meramente dá esmola, não é essa a ideia, mas um crente que ama e que respeita e que pratica diariamente tudo que é relacionado com Deus e pratica bem, né? Não faz de qualquer maneira. Quando nós falamos também do puritanismo, nós estamos falando de puro, de algo que é da incontaminação, tanto na doutrina quanto na vida da igreja.
Tá bem? Então, muitas vezes, nós não temos a contaminação na doutrina, mas tem a contaminação no andamento da igreja, na forma de pensar, na forma de conduzir, na forma de estar, de dar testemunho, está contaminada por algumas heresias. Então, o puritanismo ele vem com a ideia de purificar. Então, enquanto um traz a ideia da piedade, o outro traz de algo puro, limpo, imaculado, claro, branco, alvo, algo que não foi manchado por heresias ou por qualquer coisa que seja. Tá bem? E quando nós falamos também do metodismo, acabamos com a aula passada, nós falamos de algumas técnicas, principalmente a questão de se voltar a Deus de uma maneira mais metódica. Por que eles eram chamados de metodistas? Porque tudo o que eles faziam com regularidade. Não era uma coisa que fazia aqui 15 dias depois. Não, se era oração, no dia tinha o horário da oração para isso, tinha o horário da pregação, tinha o horário do estudo, tinha o horário. Tudo era conduzido dentro de uma fórmula, dentro de um método, dentro de, até nós falamos sobre a palavra meta-rodos, métodos, né? Um caminho que você segue para atingir o objetivo. Qual era o objetivo dos metodistas? Era justamente buscar a perfeição quando o seu fundador, o seu iniciador, ele vê a vida de piedade, de devoção dos moráveis, e ele passa a seguir também esta ideia, tá bem? Porém, também com esta regularidade. Uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer é voltar a não aquela ideia de fazer a coisa por costume, de estarmos servindo a Deus por costumes. Não, nós precisamos ter a ideia de que não é também uma só obrigação, mas quando nós temos a ideia do que fazemos por amor, nós fazemos ela de uma forma, nós desenvolvemos uma metodologia, um planejamento. Nós criamos, vamos dizer assim, né? Tem lá, ler a Bíblia em um ano, você tem essa ideia, fazer tal coisa em um ano, a igreja fazer não sei o que em um ano. E isso é um método, né? Isso é um metodismo. É um planejamento. E na vida espiritual, nós, vamos dizer, no nosso a sós com Deus também, nós precisamos ter o nosso momento de oração, o nosso momento de consagração, o nosso momento de leitura das Sagradas Escrituras, o nosso momento, no nosso a sós com Deus. Quer dizer, nós precisamos criar, não, vou repetir, não como costume, mas como algo que faça parte, assim como tomar o café da manhã, o almoço ao meio-dia, ou o horário que seja, e o café da tarde, e o jantar, e isto nós precisamos criar, né? Porque é uma necessidade vital. Se nós não nos alimentarmos, nós vamos morrer. Ora, espiritualmente a ideia é a mesma. Se nós não nos alimentarmos espiritualmente com uma certa regularidade, também nós vamos ficar fracos ou até morrermos espiritualmente falando. Então eles trazem este alicerce. O alicerce do movimento de santidade é as teologias pietistas, puritana e metodista. Para quê? Para reavivar um aspecto que não estava mais sendo enfatizado, a santidade. Veja, e quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de algo muito abrangente. Tá? Quando nós falamos de santidade, nós precisamos trazer a ideia de que santidade não é simplesmente separar. Aquela pergunta de escola bíblica, o que é santidade? Separação. Tá? Vou repetir, já falei isso outras vezes. Então é a ideia de santidade, a ideia da separação, separou do mundo, separou daquilo que te condena, ou daquilo que te contamina, você vai ser consagrado a Deus, você vai consagrar a sua vida, devotar-se a Deus, entregar-se a Deus e também permitir que Ele te utilize. Aí nós temos a ideia de santidade, vamos dizer assim, mais completa, ainda que uma explicação rasa, mas com um pouco mais de contextos para nós pensarmos na questão de santidade. Então, o movimento de santidade, ele busca esta parte da igreja que já não era mais tão enfatizada, não era mais tão buscada, não aqui era a santidade. Tá? E quando nós deixamos de lado a questão de santidade, nós passamos a viver uma vida agora, vamos lembrar do movimento pietista, e nós passamos a viver uma vida ímpia.
ímpia. Ah, mas irmão Maurício, por que a santidade, veja, até quando nós olhamos no Antigo Testamento, quando você vai olhar para o sumo sacerdote, na sua indumentária, no sumo sacerdote, ele vai ter uma placa no seu turbante, no chapéu, no turbante que ele usa, e tem uma placa lá, santidade ao Senhor. Tá? Quando você vê a consagração do sumo sacerdote ou do sacerdote, veja que ela pega o sangue de um animal e ele molhava a ponta da orelha direita do sacerdote, molhava o polegar direito, da mão direita do sacerdote e também o polegar do pé esquerdo do sacerdote. O que aquilo estava nos ensinando? Que aqueles ouvidos, agora os ouvidos dele é para ouvir Deus e transmitir o povo. Não era para ser emprestado para qualquer coisa. Agora a sua audição era uma audição santificada. Ele ouviria de Deus, ouviria do povo, levaria para Deus, ouviria de Deus e traria para o povo. As mãos, então, as minhas mãos agora são santas, onde eu tocar, abençoado será. Vamos lembrar da ideia do Corinto. Os pés, meus pés, meu caminhar deve ser um caminhar de santidade. Meus pés não podem ir. Que meus pés, veja, nós cantamos praticamente todos os cultos. Que meus pés somente vão, onde os santos possam ir. Numa eternal canção, minha voz se faça ouvir. Veja, então aqui fala de ouvir, tocar, ou abençoar e caminhar. Tem que ser um caminhar santo. Tem que ser ações santas. Aí falamos de santificação. Quando olhamos até para as figuras do Antigo Testamento, nós vamos entender a ideia de santidade. Que aquela pessoa agora ela não vive mais para si. Ela não pode se entregar a determinados prazeres que outrora haveria agora restrições. Tá bom? Assim como nós falamos também do nazireado e de outras formas, até a palavra, né, fariseu, ela tem a ideia de separação, de ser um separado por Deus. Então nós vemos aqui um assunto que não era enfatizado, mas tão enfatizado pela igreja, que é a santidade. E também está fazendo falta muito este tema, principalmente santidade, são alguns temas que nós não estamos vendo nos cultos, nós estamos ouvindo nos cultos, ou dos cultos, que é a questão da santificação de vida. É a separação, é o cristão voltar a se separar do mundo, a se consagrar a Deus e ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Né? Como um farol que brilha, como... Eu ia pedir ajuda para minha esposa, que eu não vou lembrar mesmo da letra inteira. Né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como brisa no deserto, como... flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado. Veja, eu quero ser utilizado. Esta é a ideia de santificação. Quando olhamos para o ponto de número 1, a importância do movimento de santidade, o escritor nos traz a ideia aqui de que, entre outras coisas, essa teologia ela pregava a procura pela reforma espiritual da igreja. Tá bem? Aqui no caso da igreja local. Então o que ela queria? A ideia era que a igreja fosse reformada na questão da ideia da santidade, da santificação. Então não era um movimento exclusivo, não foi formada uma panelinha e aquela panelinha, não, foi formado um grupo de homens e mulheres, de cristãos sedentos pela santidade, sedentos por uma reforma, por uma modificação, por um retorno, e a ideia era que este desejo ele se espalhasse pela igreja, pela denominação e trouxesse novamente aos trilhos da santidade aquela denominação. Tá bem? Então, entre outras coisas, o movimento de santidade, a ideia aqui é de você trazer novamente esta reforma espiritual. Tá bem? Hoje nós estamos preocupados, né, com as bancadas da igreja, telões, câmeras, filmagens, transmissões, aquilo, mas nos esquecemos de uma reforma principal. Nós temos aí templos nababescos, nós temos templos aí que saltam aos olhos porém, quando você vem para dentro a santidade, a espiritualidade, a consagração, o culto, a devoção, o estar diante de Deus, o buscar a Deus em espírito e em verdade, ela já ficou relegada em segundo plano, porque a tendência é que as pessoas elas se amoldem agora ao novo padrão de estrutura, de arquitetônica que eles têm. Ninguém vai querer ir para uma igreja dessa vestindo aí um chinelinho de dedo.
E nem também, alguns colocam aí até a falsa ideia de que o momento em que você é tomado pela santidade de Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, você vai passar vergonha, você vai fazer. Então as pessoas ficam mais recatadas, mas por causa do ambiente. É bom para um lado e não tão bom, por outro lado. Né? Então, nós vemos aqui que procurava a reforma espiritual. Outras reformas são boas, são ótimas, mas nós precisamos pensar principalmente porque o cristianismo, o cristianismo não é uma religião de aparência, não é uma religião de aparência, mas é uma religião de movimento, de prática, de uma religião concreta, de algo que você manifesta, assim como Tiago fala sobre a fé sem as obras. Então, veja, aparência é legal, mas o espiritual é muito melhor, Tá bom? Ponto de número 1, 2, a origem do movimento de santidade. Nós vemos aqui que, voltando à questão de restaurar as igrejas, por isso se voltaram para uma vida de santificação. Veja, eles não ficaram somente na ideia, eles colocaram em prática fazendo o quê? Vivendo uma vida de santidade. Tá bem? Veja, então nós temos aqui a ideia, que é voltar à reforma espiritual da igreja. Só que não fica só na ideia, eles colocam em prática fazendo o quê? Vivendo uma vida de santificação. Tá? Eles começam agora a viver, pautar os seus dias, as suas horas, as suas palavras, os seus movimentos, tudo aquilo que ele vai fazer, pautado pela santificação, pela santidade. E tudo que eles vão fazer agora está imbuído de santidade. Então não é somente uma ideia, mas a concretização dela é a vida agora vivendo um viver santo, separado. 2. A santificação como providência divina para a vida cristã. Hoje em dia nós temos muitos termos, muitos pensamentos, muitas filosofias sendo inseridas na igreja. Porém, quando nós olhamos para o movimento de santificação, de santidade, nós vamos ver que a santificação ela era defendida como o quê? Como uma providência divina. Quer dizer que praticamente não haveria uma outra forma de eles alcançarem o objetivo da reforma espiritual da igreja, a não ser pela santidade, pela santificação. Tá bem? Hoje nós criamos muitos métodos, muitas fórmulas, muitas ideias, planos. Né? Nós queremos criar métodos para Deus agir. Sendo que o ideal é nós praticarmos os métodos de Deus agir e não criarmos métodos, fórmulas para Deus agir. É uma visão completamente diferente. Então eles tinham aqui a ideia, a providência divina para uma vida cristã era o quê? A santidade. Era a santidade, não havia uma outra opção. Tá bem? Hoje nós queremos trazer opções que geralmente nos acarrete grandes, vamos chamar de grandes perdas, abrir mão de muita coisa, deixar de fazer muita coisa. Então nós trazemos opções mais tranquilas para nós, aceitáveis para o nosso padrão, para que aconteçam determinadas obras ou reformas espirituais da igreja. E não funciona assim, porque a reforma espiritual da igreja ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus. E ele só trabalha dentro dos métodos da Santíssima Trindade. Tá bom? Então, vamos mais adiante. E isso era vivido como? Uma vida espiritual mais intensa e fervorosa no espírito. O que é uma vida mais intensa? Sabe? É uma vida mais voltada, é uma vida vivida com mais afinco dentro destas realidades. E o fervoroso quer dizer uma vida no Espírito Santo. Tá bem? Não seria buscar uma santidade através de outras coisas ou padrões mundanos, ou padrões visíveis, poderíamos dizer. Por quê? Mesmo porque a santificação, a santidade, ela começa de dentro para fora. Se nós não nos integrarmos completamente ao Senhor nosso Deus, a nossa vida interior, ela nunca vai refletir, ela nunca vai ser mudada. O novo homem, a regeneração, o novo nascimento, ele nunca vai acontecer.
Ele nunca vai acontecer. E o que nós vemos hoje em dia são transformações externas. A pessoa vem para a igreja, ela tem cabelo de crente, roupa de crente, bíblia de crente, fala de crente, sapato de crente, tem tudo de crente, carro de crente, só não é crente. Por quê? Porque por dentro ainda, vamos dizer assim, o homem interior não foi transformado. Tá bem? Eu posso ir nas melhores lojas, comprar das maiores grifes e me transformar aí um modelo, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Como dizia o ditado antigo, por fora filó, por dentro mulambo só. Quer dizer que ao menor sinal de problema ou de dificuldade ou de adversidade, toda aquela aparência externa ela vai cair por terra e a boca vai falar do que o coração está cheio. Aquilo que você é por dentro vai transparecer. Você pode estar vestido de ouro, de linho fino, mas toda aquela podriqueira do homem velho, do velho Adão, ela vai aparecer, porque não houve uma transformação de vida. Então nós vemos aqui uma vida mais intensa e fervorosa no Espírito, e a atuação do Espírito Santo como fator principal para o cristão ser lavado de todo o pecado. Tá bem? Então nós vemos aqui outra ideia interessante que nós precisamos voltar, que a lavagem, a purificação dos nossos pecados, ele é feito mediante quem? Obviamente que quando olhamos para 1 João, ele diz, no versículo de número 7, o capítulo 1, ele vai dizer assim, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja, a ideia aqui é de ser lavado, mas toda esta ação, todo este movimento tem que ser um movimento espiritual causado pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem faz o quê? É Ele quem, eu vou lembrando a palavra aqui, o homem do pecado convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Veja, quando o homem é convencido pelo Espírito Santo, ele é convertido e lavado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que há uma sequência, um caminhar lógico, tá bem? Então, a origem do movimento de santidade, nós vemos aqui do século X, no meio dos séculos, não meados do século XIX nos Estados Unidos, nós vamos ver essas ideias aqui, tá bem? Voltar para uma vida de santificação, a providência divina para a santificação é a santificação, uma vida espiritual intensa e fervorosa, quer dizer, tudo isso, obviamente, trouxeram alguns problemas para a igreja. Por quê? Veio a zombaria, veio as brincadeiras, e isso acontece conosco até mesmo dentro da igreja. A partir do momento em que nós resolvemos viver uma vida diferente, não seguirmos a maioria, não acompanharmos a maré, seremos taxados. Veja, os metodistas, quando você fala de metodismo, era um movimento, o grupo dos santos, o grupo da santidade, tudo isso era pejorativo, era uma brincadeira, uma zombaria, era uma chacota que se fazia com os crentes que simplesmente disseram, vamos mudar, vamos ser diferentes. Tá bem? Essas perseguições, elas continuam existindo nos dias de hoje, a partir do momento em que nós resolvemos mudar a nossa atitude, as nossas visões, a nossa atitude, o nosso comportamento e vivermos mais piamente. Por isso, Paulo diz, aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tá bom? Ponto de número 3, os ensinamentos da segunda bênção. Então, por meio dos exercícios de transformação, por uma vida bem avivada. Tá? Então, ele coloca aqui a ideia de que você precisa praticar, você precisa pôr em prática um padrão de vida para que você tenha uma vida bem avivada. Você precisa ter um padrão de vida. Então, eles procuravam reforçar através do quê? O que eles faziam para trazer novamente esta ideia? Através da pregação, tá? Reforçar a pregação da segunda bênção, ou seja, da doutrina wesleyana, da perfeição cristã. Voltamos novamente à palavra da perfeição. Então, a partir da pregação, aquela pregação que estimulasse os crentes, a igreja, a comunidade a melhorarem de vida,
aperfeiçoarem-se, como eu já disse, não sendo melhor, querendo ser melhor do que ninguém, mas querendo ser melhores do que nós mesmos. A cada dia nós vamos nos aperfeiçoando, vamos melhorando. O Espírito Santo vai nos lapidando, vai nos moldando e nos deixando como um vaso à forma e da vontade do oleiro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecido também como santificação plena, perfeito amor e pureza de coração. Tá bem? E ele diz aqui também, né, essa doutrina ensinava a segunda obra distinta da justificação. Tá? Nós não vamos voltar para falar sobre a doutrina da justificação, quando somos justificados em Cristo Jesus e as nossas justiças não passam de trapos de imundície. Porém, esta segunda bênção ela é chamada também de santificação plena, perfeito amor e pureza de coração. A partir do momento em que nós vivemos uma santificação diferente, ou uma vida de santidade diferente, o amor ele também vai ser diferente. Aí nós lembramos de Paulo, o amor não é mais fingido, é um amor perfeito, é mudado, transformado, é um sentimento. E depois nós vemos a pureza de coração. Quer dizer, a pureza de coração fala de singeleza de coração, a pureza de coração, de sentimentos, de pensamentos. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo e eu dizia, a filha da minha mãe dizia assim, a quem muito desconfia não é de se confiar. Tá bem? A partir do momento em que eu tenho um coração puro, eu não passo a ser assim, a ser um... que palavra eu poderia usar para não ser assim tão ofensiva? Não é que você vai ser um tonto, não é nada disso, mas o coração puro, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não entrega a sua alma à vaidade, são esses que vão subir ao santo monte do Senhor. Então veja, o coração puro é aquele coração, não é que ele não, tudo ele vê bondade, mas é aquele coração que ele pondera na questão de tudo ver maldade. E nós vivemos este período que, infelizmente, as pessoas, em tudo eles veem maldade. A maioria das pessoas, em tudo veem maldade. Então, nós precisamos tomar cuidado. Também, o ensinamento da segunda bênção, então, seria essa vida de santidade mais bem avivada, uma perfeição cristã, a santificação plena, o amor perfeito, a pureza de coração, quer dizer, veja um padrão de vida totalmente diferente. O ponto de número 2, o surgimento de outros movimentos. Então, nós vamos ver aqui, né, dois movimentos, a saber aqui dois movimentos, o movimento de Keswick e o trabalho de Edward Irving, ambos na Inglaterra. Tá bom? Mas nós vamos notar no ponto de número 2.2 que Edward Irving nasceu em Annan, na Escócia. Eu acredito que a pronúncia seja essa, em 4 de agosto de 1792. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre esses dois movimentos. O primeiro, né, que é o movimento de Keswick, vamos falar de ambos, né, veremos os dois aspectos desse movimento, estão presentes também nos ensinamentos pentecostais. Quer dizer, a gênese do movimento pentecostal do século XX, ele começa agora a surgir nessa ideia, começa a se desenhar, a se desenvolver as bases. Então nós vemos aqui o batismo no Espírito Santo, né, também nos ensinamentos são os dois aspectos. O primeiro é o batismo no Espírito Santo e a evidência do falar em outras línguas, tá bem? E a atualidade dos dons espirituais, quer dizer, o cessacionismo agora também continua caindo por terra. Nós já falamos sobre a ideia do ensino dos cessacionistas. É aqueles que dizem que os dons, eles pararam nos apóstolos. Né? Os apóstolos foram os últimos. A igreja não vive mais os dons do Espírito Santo. Nós, pentecostais, a nossa vida é baseada nos dons do Espírito Santo, no pentecostalismo, na doutrina pentecostal. Então nós temos aqui, nestes dois pensadores, nesses dois movimentos, nesses dois eventos avivalistas, dois conceitos interessantes para nós. O primeiro, o batismo no Espírito Santo. Tá bem? Então veja que a ideia da evidência, vamos dizer assim,
visível do batismo no Espírito Santo era o falar em outras línguas, tá bem? Era falar em um dom de línguas. Alguns criticam hoje essa ideia. Veja, a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus, independente de suas ramificações, Belém, Madureira, Santos, Ipiranga, todos nós que somos desta base, a nossa visão na questão do batismo com o Espírito Santo é a evidência do falar em novas línguas. Outras denominações, as neopentecostais, e as que vieram depois também do movimento pentecostal, que surge com a Assembleia de Deus, tanto Daniel Berg, Gunaville, trazendo, né, o avivamento da Rua Azusa, a ideia do movimento de santidade também, de Seymour. Nós temos igrejas que adotaram o carismatismo, né, o movimento carismático, e eles não têm por evidência o falar em outras línguas. Também nem por isso nós vamos lá desfazer, falar, dizer que eles estão errados, nada disso. Veja, a Assembleia de Deus, então não adianta estar congregando na Assembleia de Deus e falar assim, não, porque essa ideia de falar em outras línguas, não, isso sempre existiu, tá bom? Existem outros lugares que você pode congregar que também não vai exigir. Não é questão de uma exigência, para nós é um ponto de doutrina, tá bem? Para nós é um ponto de doutrina, então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então o surgimento de outros movimentos, nós vemos aqui no século XIX, a partir do movimento de Keswick e também o trabalho de Edward Irving, ambos na Inglaterra. Tá bem? E a base deles, né, os dois aspectos destes movimentos que estão presentes também nos nossos ensinamentos pentecostais é o batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo e a evidência do falar em outras línguas e também a atualidade dos dons espirituais. Daí, tanto tradicionais quanto reformados, cai por terra a ideia do cessacionismo, quer dizer, os dons cessaram, parou o dom. Não é esta a ideia que nós temos. Então, o movimento de Keswick chama de um movimento de vida superior. Né? Essa vida superior ela vem mediante uma vida de santidade, de santificação, mas não uma santificação com padrões humanos, uma santificação bíblica. Veja, nós temos aí 3 tipos de ensinamentos. Nós temos a doutrina de Deus, nós temos a doutrina dos homens e nós temos a doutrina do diabo. Então nós precisamos tomar cuidado. E muitas vezes a santificação, quando fala-se de doutrina do homem, o homem ensinando, geralmente ela vai ser uma doutrina mais relativa, mais conveniente, que agrade a gregos e troianos. Tá bem? Obviamente a doutrina de Satanás ela é totalmente deturpada e a correta é a doutrina de santidade de Deus, onde nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Tá bem? Então, nós vamos aprender aí sobre esta vida de triunfo ininterrupto que eles chamavam de vida superior. Ou não uma vida superior na questão de estarmos acima dos homens, mas uma vida superior de estar acima dos padrões do mundo. Não vos conformeis com este mundo. É a ideia que Paulo nos transmite de nós não nos conformarmos, não tomarmos a forma, não ficarmos igual, não termos a mesma cosmovisão do mundo, mas santificarmos. Né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, santa e perfeita vontade de Deus. Então, ele fala de uma transformação. Tá? E nós estamos falando de transformação desde o início da lição. Ponto 2, o movimento de Edward Irving, como nós falamos. Os principais interesses do estudo deste movimento concentravam-se nas áreas de cristologia, pneumatologia e escatologia. Né? São as áreas, vamos dizer assim, principais quando nós vamos falar sobre determinados assuntos. Né? Quando falamos de cristologia, nós vamos falar da pessoa bendita, da obra, dos atributos de Cristo. Obviamente,
na paracletologia ou na pneumatologia, é bastante usado esse termo, pneumatologia nessa lição. Nós vamos falar da obra, da pessoa, da personalidade, dos atributos do Espírito Santo, não vamos entender, saturar a ideia, o ensino, e também sobre escatologia, que é a doutrina das coisas futuras, dos acontecimentos futuros. Tá bem? Então, Irving ele procurava levar a congregação a participar de encontros de oração para buscar os dons espirituais. Veja que a Assembleia de Deus, né, há quase 40, eu me converti na Igreja Batista, mas com pouco tempo, eu estava congregando na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, na cidade de Mauá, e já na igreja Batista, eu já entrei em contato com os movimentos, nós chamávamos de vigílias, né? Aqueles movimentos de oração, passávamos a madrugada, a noite, a madrugada, e parte, né? Às vezes até parte do outro dia em oração, buscando, mas era oração mesmo, né? Não tinha a lojinha de conveniência na igreja para passar a noite, não, era oração mesmo, né? Até uma vez, eu acho que no Peco me citaram, eu fui convidado para participar de uma vigília na Igreja Deus e Amor, ali no Glicério, na Central. E varou a noite, o dia, e nós estávamos, e eu reparei no irmão que estava encostado na parede do púlpito, alguns se escandalizam, obviamente, e ele passou a noite inteira, ele segurado na parede do púlpito ali, ele passou a noite toda em oração. Então era esta visão que nós tínhamos antigamente, era a questão da vigília ou da busca pelos dons do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Então veja, mas essa ideia ela foi se perdendo, ela foi se tornando retrógrada, os púlpitos foram se modernizando, as idades, né, foram chegando obreiros que não tinham tanto contato com esta doutrina, com esta forma, com este movimento, com esta base, e isso foi se perdendo. Mas eu me lembro que nós passávamos a noite buscando, né, e até o dia que o Senhor Deus derramou do Espírito Santo sobre nós e nós fomos cheios, e graças a Deus a promessa feita em Joel, cumprida em Atos dos Apóstolos, também se cumpriu na nossa vida aí, no ano de 1991. Então, veja que Deus, já na igreja, numa igreja reformada, tradicional, ele já tinha esta ideia de estar buscando a Deus. Então, ele levava a igreja a buscar os dons do Espírito, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Obviamente, provocou uma certa ira, não vou chamar de ira, mas um descontentamento por parte da liderança que o excluiu. E ele, não podendo parar, me lembro agora também de um hino de Armando Filho, diz: o que você pode fazer em relação ao que você recebeu do Eterno Pai? Não abra mão do que sentiu, pois foi o céu que se abriu. E veio a bênção, veio o renovo, veio o batismo. Então o que eles fazem? Eles simplesmente vão lá e reorganizam a Igreja Católica Apostólica, seguido pela maior parte dos membros. Tá? Não se assuste com o nome da igreja. Tá bem? Ela é mais do que normal. Quando falamos de igreja, nós já falamos dos chamados para fora, eclesia. Quando falamos de católicos, nós falamos de universal. E quando falamos de apostólico, nós falamos que as bases de ensinamento, que as doutrinas eram apostólicas. Veja que não tem a questão romana, ou copta, ou que será tema de outra lição, ou ortodoxa, ou isso ou aquilo. Não, simplesmente Igreja Católica Apostólica. Quer dizer que ele trazia a ideia de uma igreja universal, que tinha base nos ensinamentos apostólicos, que, por sua vez, foram aprendidos em Cristo Jesus. Tá bom? E ele foi seguido pela maior parte da igreja. A expectativa de um novo Pentecoste era esta a ideia, né, de um reavivamento, de um avivamento, de um novo avivamento. Eles tinham a ideia de que Deus havia reservado, tinha ainda reservado Deus para aquela geração, né? E esse entusiasmo, expectativa por um intenso derramamento do Espírito Santo em diferentes. Diferentes o quê?
denominações. Veja que a busca não era só pela denominação onde estava o grupo, mas a ideia ela se espalhou de uma tal maneira que ela abrangeu diversas denominações evangélicas, cristãs do tempo. Então a ideia era esta aqui, esse entusiasmo, essa expectativa é que Deus havia reservado, que Deus tem reservado para o período aí do grande avivamento, assim como ainda é também a nossa esperança dos nossos dias, que um grande avivamento aconteça, que talvez não um avivamento mundial, talvez, Deus que Ele tem, mas um avivamento nem que seja num país, numa cidade, numa denominação, num movimento, né, e que volte essa questão da santidade, tá? Em termos do propósito de buscar mais a Deus. Tá bem? Então, esse movimento, esses dois movimentos, a ideia culminando com a ideia de se buscar mais a Deus. Tá bem? E quando nós falamos de buscar mais a Deus, nós estamos falando de buscar as coisas que Deus pode me dar, mas buscar a Deus pelo que Ele é. Aí está uma diferença muito grande. Hoje há grandes movimentos que buscam o que Deus tem. Eles não buscam, não servem a Deus pelo que Ele é. Eles querem o que Deus tem. Tá bem? E a partir do momento que alguns recebem ou não, se distanciam. Tá? O resultado é o mesmo. Tem pessoa que ganha o que ele quer e vai embora. Aquele que não ganha, ele também vai embora irritado. Esse vai feliz, o outro vai irritado. Mas a ideia é os dois irem embora da mesma maneira, a partir do momento que nós servimos a Deus pelo que Ele tem e não por quem Ele é. Tá bom? O terceiro e último, ponto 3, os pentecostais e o movimento de santidade. Depois desse grande movimento de santidade, ocorreu também um grande avivamento. Um grande avivamento. Tá? E a partir dele, a fala e a simbologia do Pentecoste neotestamentário começou a prosperar. Quer dizer, o assunto voltou não a ser moda, mas voltou para os púlpitos. Voltou. Veja que nós temos a ideia, lá quando falamos no começo, que a questão da santidade já estava esquecida. Da reforma, de uma igreja avivada, de uma igreja que buscasse a presença de Deus, estava estagnada. Aqui a ideia agora, depois desse movimento, depois do boom, da explosão, do derramamento, do avivamento, agora a fala e a simbologia do Pentecoste neotestamentário começa a prosperar com mais frequência nas igrejas. Lógico, agora todo mundo vai falar da grande boa nova. Deus está avivando a sua igreja. E eu espero ainda em vida ouvir essa notícia de novo. Deus está avivando a sua igreja, mas um avivamento bíblico, correto, perfeito, santo, duradouro, que leve o povo a chorar, a se arrepender, a buscar o perdão, a se humilhar e de estar na presença de Deus de verdade. Não movimentos esporádicos que acontecem. Passaram a dar mais ênfase ao Pentecoste como modelo dos avivamentos. Então eles pegam o que aconteceu em Atos capítulo 2 e agora isto é padrão, é um modelo que eles trazem para as pregações modernas e que nós precisamos trazer para os nossos dias. Né? Nós vamos ali ver uma sequência da vida da igreja, ali culminando nos grandes números de conversões, dos avivamentos. Pedro fala no 3,19 de Atos, ele vai dizer até que venha o tempo de refrigério, porém o tempo de refrigério está ligado ao arrependimento. Então nós vamos ver que, nós vamos notar que o padrão, o modelo de avivamento não é copiado como hoje. Nós copiamos aí alguma coisa que acontece lá nos Estados Unidos, ou não estou dizendo que todos os movimentos são ruins, não. Ou lá no continente africano, ou não, eles buscavam na base. Como foi o avivamento na igreja? Então, qual era o modelo? Atos dos Apóstolos. Tá bom? Porque o que Deus faz aqui, talvez Deus não quer fazer aqui. O que Deus faz na África, no continente africano, Ele não quer fazer no Brasil. Ele não quer fazer na América Latina. Ele quer um outro movimento. Ele vai trazer uma outra... Calma. Não é outra unção, outra revelação. Nada disso. Ele tem um outro plano. Uma outra forma para trabalhar, tá bom? Então ficar copiando e achando que o que aconteceu lá vai acontecer. É a mesma coisa lá, o batismo com o Espírito Santo. Porque o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava lavando louça, então todo mundo para ser batizado com o Espírito Santo tem que estar lavando louça. Não. Eu estava dentro de um ônibus.
Também não. Ah, eu estava na igreja com as mãos erguidas de pé. Não, veja, nós criamos determinados padrões inexistentes. Então, para cada pessoa, para cada momento, para cada país, Deus tem uma forma diferente de trabalhar. E nós queremos ficar copiando os modelos, porque deu certo lá, vai dar certo aqui. Às vezes não. Às vezes Deus quer nos dar um outro modelo, um outro padrão de trabalho dentro das características da igreja brasileira. Tá bem? Então precisamos estar prontos para isso também. E também a relevância de buscar o vigor e o poder do cristianismo primitivo. Voltamos à ideia do modelo da igreja inicial. O início da igreja, lá, a igreja primitiva, vigor e poder. Então, vigor fala de força e poder fala de dunamis, fala de... como é que está em Atos 1:8? Virtudes, né? Mas tudo isso baseado lá no princípio, baseado em padrões bíblicos. Tá bom? O desenvolvimento dos aspectos pentecostais, nós estamos falando sobre isso, nós já estamos trazendo, né, as ideias do pentecostalismo moderno e a base do pentecostalismo que nós estamos trazendo desses outros movimentos. Então vamos para o ponto 3.2, a influência sobre o pensamento pentecostal estadunidense. Está falando aqui de Charles Fox Parham, pregador metodista, com influência do movimento de santidade. Estava um contexto intenso, de intenso desejo de uma vida mais santificada e capacitada para o evangelismo mundial. Então, 12 ideias interessantes na questão do avivamento verdadeiro. Veja, mais santificação e mais evangelismo, mais missões. Veja, esse é um movimento que você pode caracterizar como verdadeiro, de avivamento. Por quê? Te impulsiona a santificar mais e também a pregar mais, a evangelizar mais, a buscar mais as almas. Tá bem? Então ele estava vivendo esse momento, esse contexto de intenso desejo. Estava convicto de que havia restado um grande derramamento do poder para os cristãos da sua época, foi o que eu acabei de dizer, e também para os dias atuais. E também o seu argumento, ele passa a defender o argumento do falar em línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Nós já falamos também alguma coisa lá um pouquinho mais adiante, ou um pouquinho mais para trás. 3 e última influência da Rua Azusa, também isso para os assembleanos é muito conhecido, né? O movimento da Rua Azusa, é o nome que nós vamos citar. As igrejas do movimento de santidade estavam vivenciando um grande renovo. Oravam intensamente por um derramamento do poder de Deus. Todo avivamento ele só pode vir, irmãos, invente o que você quiser. Faça o barulho que você quiser. Mas se Deus não ouvir o barulho de oração, não tem avivamento. Tem barulho, tem movimento, tem rebuliço. 47 de Ezequiel, tem os grandes movimentos de ossos, mas não tem vida, não tem avivamento. O avivamento ele vem através da intensa oração, da intensa busca, do derramar, do se derramar. E se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar de seus meus caminhos, veja a sequência, veja. Então você pode guitarras estridentes, bateria, luzes, cores, o que você quiser. Mas se o coração não estiver contrito na presença de Deus, nem avivamento pessoal e nem avivamento coletivo. Tá bem? Então nós vemos aqui, oravam intensamente, e Los Angeles parece ser um jornal local, né, um jornal de 1905, ele trouxe essa matéria. Los Angeles parece ser um lugar e o tempo na mente de Deus para a restauração da igreja. E aí nós vemos o nome de William Seymour, né, que é convidado para pregar a igreja, a ser o pastor da igreja. A igreja chama Igreja da Santidade. Ele vai ser o pastor dessa igreja em Houston, no Texas, e recebe o convite, então, para a Igreja da Santidade em Los Angeles. E como não poderia ser diferente, a sua primeira pregação estava baseada
no texto de Atos capítulo 2, versículo 4. E ele disse que aprendeu a questão do falar em línguas e a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo com Charles Fox Parham. Tá bem? E aqui nós concluímos a ideia do movimento de santidade. Tá bem? Que nós possamos, a partir do momento, veja, que agora no século XXI, né, nós já estamos no século XXI, eu estava fazendo as contas aqui, estamos no século XXI. Né? Vamos restaurar, vamos buscar novamente as características dos movimentos de renovação da igreja, tá? Esses que nós estamos vendo, e vamos buscar em Deus, porque eu sei que não estou sozinho com esta ideia, Deus ainda tem um grande avivamento para a igreja do Brasil. Deus tem um grande avivamento, mas um avivamento genuíno, bíblico, santo e duradouro, que vai restaurar a igreja, o gigante, como diziam antigamente, o gigante que dorme. Missões falavam que o Brasil era o gigante que adormecia. E eu ainda tenho certeza que Deus vai despertar esse gigante. Que a igreja brasileira vai fazer, vai escrever a sua linha na história da igreja bíblica, no livro de Atos dos Apóstolos, dos Atos da Igreja, dos Atos do Espírito Santo. Amém? E que Deus nos abençoe e, se o Senhor nos permitir, até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.